Então, dando continuidade a mais um Momento Abrate, queria agradecer novamente ao Martinho, né, que está aqui conosco, para dar continuidade à norma 11, é uma das normas que trata também da arbitragem, a gente tem outras normas que tratam da arbitragem, mas essa é bastante importante porque é um norteador a algumas questões que a gente pode fazer, ou como que a própria entidade maior do atletismo brasileiro, né, pode fazer as convocações ou orienta sobre as convocações. Além disso, trata também de como validar as competições com a participação dos árbitros dentro do Brasil. Então, Martim, passo para você a palavra para dar continuidade à norma 11. Bom, obrigado, Claudinha. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês conversando de novo. Eu vou pôr aquela mesma apresentação da nossa... Opa, só um minuto. Você sabe como é, a idade aqui pega nas tecnologias, né? Não, é que eu tenho que pôr primeiro no modo... vai do jeito que eu sei fazer aqui. Tem jeito. Apareceu aí? Está aparecendo, está iniciando o compartilhamento. Ok. Agora aqui o meu computador travou, que legal. Eu vou sair aqui, Claudinha, Beleza. só para ver se... Não, ele travou mesmo, agora não está aceitando nada aqui, pode? Pode, você quer que eu... Não, deixa eu ver aqui. Isso. E agora vamos ver se eu consigo aqui de novo. Tá, vamos tentar de novo. Desculpa aí, gente. Deixa eu até pôr no começo aqui para não... Abriu. Abriu, né? Uhum. Eu vou deixar desse jeito mesmo, porque como ele está querendo travar aqui... Bom, gente, a norma 11, só rapidamente que a gente falou a semana passada, ela trata da atuação e convocação atuação e convocação de árbitros, né? Então, em primeiro lugar, é lembrar sempre que só a CBAT e as federações podem dizer que uma pessoa é árbitro oficial de atletismo. Então, secretarias podem dar cursos, prefeituras podem dar cursos, tudo isso, mas se não tiver o aval ou a chancela de uma federação estadual ou da CBAT, daí esses árbitros não são árbitros oficiais, ok? Aí aqui essa parte de competições a gente já viu a semana passada, né? Lembrando sempre que o ponto importante que a gente falou a semana passada é que o árbitro ele é registrado por uma federação, então ele pertence ao quadro daquela federação. Qualquer atuação dele fora do estado, quer dizer, ele quer atuar numa competição de outra federação, ele tem que solicitar autorização para a federação dele. Da mesma forma, no mesmo estado, se ele quiser atuar para uma competição de uma entidade diferente, onde a federação não está atuando, então, por exemplo, os Jogos Escolares, ele é convidado por uma Secretaria de Educação, mas a Secretaria de Educação não chamou a federação para fazer a parte técnica. Ele tem que, igualmente, pedir autorização. Esse é um ponto que nós temos tido alguns probleminhas aí com federações e árbitros, mas você tem que lembrar, primeiro, você opta para se registrar como árbitro, é uma coisa que você faz por livre-arbítrio seu, mas só que a hora que você assina o registro de árbitro, você automaticamente está aceitando que vai cumprir todas as normas, regulamentos, etc., de World Athletics, de atletismo sul-americano, de CBAT e da federação do seu estado. Então, é importante sempre a gente ter isso. Hoje a gente vai falar especificamente da questão de delegados técnicos. Vocês sabem que os árbitros são escalados para delegados técnicos, mais comumente nas corridas de rua.
A norma 11 tem no artigo 16 aqui, ela diz o seguinte, ó, todas as competições realizadas no Brasil para terem índices de qualificação para atletas integrarem seleções brasileiras em eventos internacionais devem ter um relatório favorável de um delegado técnico presente ao evento indicado pela CBAT. A indicação dos delegados técnicos é exclusiva da CBAT para qualquer competição. Na verdade, eu não sei se a CBAT está praticando isso atualmente, porque como eu não tenho acesso a essa área, eu não sei se está. Qual era a ideia? Isso, inclusive, quando foi criado, a norma determinava que se a competição era, por exemplo, em São Paulo, o delegado técnico não podia ser do quadro de São Paulo, ele tinha que ser de outro estado. Isso tinha dois objetivos na época. Um era prever a total liberdade de atuação do delegado, e o dois era preservar o próprio árbitro delegado enquanto no estado dele. Depois, por pressão das federações, porque isso era um custo, já que a federação que solicitava o delegado tinha que pagar as despesas de viagem, hospedagem, mais honorários desse delegado, a norma foi alterada para se utilizar do próprio estado. Primeira vez que chegou o primeiro relatório de um árbitro do próprio estado, em que ele criticou lá, que alertou que alguma coisa não estava sendo de acordo, e aí ela relatou para a CBAT que isso não foi feito de acordo, o presidente da federação não escalou mais essa árbitra para trabalhar no seu estado, quer dizer, ou seja, tinha que mentir porque era melhor. Então, por essa razão que a gente evitava o mesmo estado. E uma outra atuação que é mais comum para todo mundo, talvez, é atuar como delegado em corrida de rua. Em corrida de rua, o objetivo é se garantir duas coisas, que as normas de corrida de rua sejam cumpridas, especialmente tudo aquilo que protege o atleta e aquilo que tem a ver com a credibilidade do resultado, ou seja, houve uma medição de percurso, se essa medição houve, a prova foi corrida nesse percurso, porque vocês sabem que tem várias provas que está medido certinho e no dia, por uma coisa do batedouro, uma obra, alguma coisa, a prova muda de percurso e aí você já não sabe mais se tem a distância. E a outra questão, que até a norma pede indicação de árbitros, é a cronometragem, para garantir a fidelidade dos tempos dos primeiros colocados. Como é uma prova com 20 mil pessoas, o que interessa são os melhores, que são aquelas marcas que vão para ranking. Uma coisa muito importante, isso foi uma coisa que, quando a norma foi estabelecida, o delegado sempre chegou muito na competição como se ele fosse um delegado da Polícia Federal que prende, leva, manda depor e tal, e não é isso. Ele chegava procurando erros, né, as falhas, para relatar depois que tal coisa falhou. E o objetivo da presença do delegado é justamente que ele evite que as falhas aconteçam. Ou seja, ele está lá para ajudar o diretor de competição, a equipe de arbitragem, para garantir que qualquer resultado que os atletas obtenham lá sejam válidos e não haja depois um impedimento assim. Nós tivemos, ano passado, algumas competições realizadas no Brasil que não tinham delegado técnico e depois chegou ao conhecimento, chegaram denúncias na CBAT de uma série de irregularidades que ocorreram ali, né? E aí obriga você a não aceitar um resultado, a não homologar resultado, a não aceitar índice, porque isso é uma preocupação, até a Claudinha sabe, mundial. A World Athletics criou uma lista na lista negra de federações que fabricam resultado para atleta obter pontuação para o ranking, ou por do ranking, ou índice para chegar nos mundiais dela. A última vez que eu vi essa lista, tinham 8 países nela. Ou seja, eles verificaram que as marcas ali não eram as que realmente tinham sido feitas na competição. Então, o objetivo do delegado técnico para nós é esse. Nas corridas de rua, vocês têm a CBAT encaminha a vocês um formulário, um relatório padrão, que ele norteia como é que atua, o que deve ser observado e como deve proceder. Então, a própria confederação, quando indica o delegado, ela já vai orientar esse delegado, vai encaminhar a documentação, porque é bom lembrar que a CBAT indica para aquelas que têm permit ouro e prata, que são as nacionais, o permit bronze, que é da federação, a própria federação faz essa indicação, né? E esse relatório, aí a própria CBAT vai encaminhar cópia do certificado de medição, etc., todas as informações da prova, que o delegado esteja com toda a documentação para facilitar a atuação dele. O artigo 18 da norma diz que podem atuar como delegados técnicos árbitros registrados na CBAT
integrantes das categorias C, nível 1, nível 2 e nível 3, que tenham sido selecionados para esta função. Como é que funciona essa seleção? Então, aqui o artigo 19 é que estabelece isso. No início de cada ano, num período determinado pela CBAT em nota oficial, as federações indicam os nomes dos árbitros dela, com registro válido, que entregam no seu quadro de arbitragem para exercer a função de delegados técnicos da CBAT, e aí a CBAT define aqueles que vão integrar o painel da CBAT e que vão atuar nas competições no Brasil. Bom, o artigo 20 reza que os delegados são responsáveis pelos cumprimentos das regras de competição e técnicas da World Athletics, as normas da CBAT e os regulamentos da competição, das competições, sem prejuízo das atribuições previstas nas regras da World Athletics. E, como em como já falamos para a corrida de rua, ao final do evento, o delegado técnico deve apresentar um relatório, aqui está até circunstanciado a CBAT, no mesmo modo da corrida de rua, a CBAT tem um modelo padrão de relatório para delegado técnico que deve ser preenchido. O objetivo desse relatório, primeiro, é você ter um padrão para poder avaliar as competições, ou seja, as informações virem no mesmo padrão para a confederação, fica mais fácil para quem está recebendo o relatório acompanhar e até detectar onde pode estar havendo uma dificuldade maior nas realizações de competições, onde há alguma coisa boa que está funcionando bem. É por isso que o padrão funciona melhor, é para avaliação final lá. É importante aqui, a função dos delegados técnicos, elas são nas regras internacionais da World Athletics. Isso muda um pouco do que eu falei para vocês. O delegado técnico da CBAT é isso que eu já falei a vocês. Na regra da World Athletics, ela diz o seguinte, que é a regra 5.1, a regra de competição 5.1. Delegado técnico juntamente com os organizadores, os quais deverão prestar-lhes toda a ajuda necessária. Então, vocês vejam o seguinte, que o organizador ajuda o delegado técnico. Eles são responsáveis por assegurar que todas as providências técnicas estejam em total conformidade com as regras e o manual de instalações de atletismo. Ou seja, o delegado técnico é que assegura que tudo que vai ocorrer, tudo que foi feito para a competição de equipamento, material, a equipe de arbitragem, etc., 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 atende a tudo que é determinado nas regras técnicas da World Athletics, e o manual de instalações, que nada mais é o manual de construção, ou seja, a pista de atletismo está a pista onde vai ser a competição, deve estar em ordem. Antigamente ele falava que o delegado técnico é, na prática, quem dirige. Isso até hoje é assim. Se vocês forem no Mundial, a Claudinha já foi em vários, quem dirige é o delegado técnico. O diretor de competição cuida de tudo, mas o andamento da competição, surge um problema, alguma coisa, o nosso árbitro geral vai se reportar ao delegado técnico, porque é ele que tem que solucionar os problemas. Nós teremos o Sul-Americano Adultos na próxima semana em São Paulo, e temos um delegado técnico indicado, que é o Giovanni da Colômbia, viu, Cláudia? Que foi indicado. Aí o ótimo é isso, né? Que eu pergunto, você vai preparar a reunião técnica? Não, por favor, prepare aí que depois eu reviso. Então, quer dizer, eu fico fazendo trabalho de 2 aqui, mas não tem problema, né? O bom é que depois não se discute. Há várias coisas aí, porque, na verdade, só também tem um erro, que para mim é um erro da Sul-Americana, que é indicar o delegado técnico muito em cima da data. Quer dizer, ele não tem nem tempo de conversar com os organizadores, está em outros compromissos, está, às vezes, em outra viagem, em outra competição. Então, não há tempo hábil. Quer dizer, isso eu conversei com o Hélio, que é o presidente da Sul-Americana. Eles devem alterar isso para o futuro, para já no começo do ano. Se você já sabe, todo mundo sabe que o Sul-Americano é em São Paulo desde o ano passado. Então, esse delegado técnico já podia ter uma escalação realizada com antecedência, né? E eu coloquei aqui, deixei essa frase aqui, ó, delegados técnicos nomeados para competições diferentes de limites de um dia devem. Por que eu coloquei isso? Porque uma das coisas que mudou, nós falamos das alterações de regras semana passada, o novo sistema de sorteio, foi que todas as competições internacionais agora são chamadas competições do ranking mundial. Por quê? Porque elas pontuam para um ranking mundial. Basta elas estarem no calendário, a federação do país cumprir toda uma determinação, um protocolo da World Athletics, essas competições têm que estar inseridas num sistema da World Athletics com 2 meses de antecedência. E o presidente da Sul-Americana me adiantou que, com esse novo sistema da arbitragem,
aqueles que são oficiais internacionais prata agora, né? Ele vai ter que indicar obrigatoriamente um delegado desse para cada meeting sul-americano. Então, aqueles meetings que são realizados 3 ou 4 na Argentina, 3 ou 4 na Bolívia, na Venezuela, na Colômbia, todos eles vão ter que ter um delegado da Sul-Americana que vai fazer a fiscalização dentro do que a regra prevê. É uma nova exigência da World Athletics para o World Ranking. Então, como o Hélio me disse que foram aprovados para o nível prata 29 árbitros da América do Sul, né? Até não vai ser tão difícil fazer uma rotação para os 28, porque a quantidade de meetings sul-americanos é muito grande. Então, se o meeting vai pontuar para o World Ranking, tem que ter um delegado técnico da Sul-Americana escalado para acompanhar. Ele ainda, eu até comentei, eu falei com ele ontem sobre isso, porque ele já recebeu a lista dos aprovados, mas ele não recebeu ainda mais informações da World Athletics de como vai funcionar. Ele disse que está aguardando isso, que o que parece um pouco é que a World Athletics, como no passado, ela implanta de cima para baixo o sistema, e onde é o maior problema é embaixo, que tem a maior quantidade de árbitros atuando no mundo, né? Aí esse pessoal sempre fica um pouco perdido aí. Eu não vou repassar aqui, porque se vocês olharem essa regra 5.1, vocês vão encontrar lá tudo que o delegado técnico tem que fazer. É uma lista enorme, mas aí nós não temos muito tempo aqui, temos os nossos 15 minutos. Eu queria corrigir uma informação, Claudinha, porque na semana... Deixa eu ver primeiro aqui o chat, que temos algumas perguntas. Ué. Não, eu que estou fazendo. Não tem pergunta no chat. Não tem, não. Eu queria até, eu vou abrir aqui, mas só para mim. Na semana passada, eu disse para vocês que os atuais nível 1 seriam o árbitro geral bronze da World Athletics. Essa informação está completamente errada. Não vou dizer nem equivocada para parecer fino, não. Eu errei, porque eu falei para vocês de cabeça. Então, na verdade, o que nós temos hoje, o nível mais alto, porque aqui eles chamam de World Athletics Referee. Como o referee para nós é o árbitro geral, então é o árbitro geral ouro da World Athletics, que é o atual nível 3 da World Athletics. Então, os ITOs atual, no caso do Brasil, por exemplo, a Claudinha e o Frederico Nantes, que fazem parte desse painel. Né? Aí nós temos o nível que todos alguns árbitros nossos fizeram a prova, que é o árbitro geral nível prata, né? Que equivale... Então, quem faz parte disso? Os árbitros que eram nível 2, no antigo sistema, no TOEX, e aqueles que eram do painel de área, no nosso caso, da Sul-Americana. Esse é o 2. O bronze, o árbitro geral nível bronze, ele não é equivalente a nada do antigo, tá, gente? Ele, na verdade, é uma nova categoria e ela não existe no sistema atual. Quer dizer, então, essa categoria ela vai ser... aqui diz que começaria em 2023, né? Vai ser o mesmo sistema de prova, etc. A vantagem é que a prova para ele... E o curso vai ter em português. E onde foi parar o nosso nível 1? Quem é nível 1? É o NAR, é o Árbitro Geral Nacional, de Atletismo Nacional, é NAR. Então, todos os nossos nível 1 serão esse NAR. Então, isso não tem avaliação, não tem nada. Automaticamente, todo mundo é NAR. O que vai ocorrer é que, por exemplo, eles, para fazer o bronze, que é o primeiro nível de árbitro geral, eles vão pedir 3 anos como NAR. Então, tem que ter 3 anos como NAR, mais de 19 anos de idade, estão pedindo 19 anos a mais, e aí essas pessoas farão o e-learning da World Athletics, vão participar, fazer a prova, etc., etc., para poder entrar nesse nível. Esse nível ainda não está regulamentado. Nem a Sul-Americana recebeu nada, nem a CBAT. Então, por enquanto, os nossos nível 1 seriam todos transformados em NAR. Aqui existe um ponto importante, Cláudia, eu sei que é só meio fora aqui da regra, mas só para fechar, o que a World Athletics entende é o seguinte: você fez o curso básico, você é NAR. É automático, entendeu? Porque ela pede aqui, 16 anos de idade, a idade mínima. Que é exatamente o que nós fazemos para o nosso nível regional, né? Eu acho que é o primeiro lá, entendeu?
Então, automaticamente, você já vira NAR, não vai ter nível 1. Então, num momento aqui, a gente vai ter que ver na CBAT como é que isso vai ser feito. Isso não foi discutido ainda, apesar de ter numa norma lá já ter sido pincelado, mas não foi discutido na CBAT, porque precisa a regulamentação da World Athletics do bronze. Quando isso estiver bem regulamentado, daí dá para fazer a coisa. O curso aqui, o NAR, diz que o curso é online, World Athletics Learning, aí sim, daí tem uma prática. Então, para o nível NAR é previsto uma prática além do online, entendeu? Então, isso é uma... Eu só quis corrigir porque eu tinha dado a informação que o nível 1 seria bronze e não é. O bronze ainda não está regulamentado. Ok, gente? Eu acho que é isso, Cláudia. Complementando aquela norma 11, eu já até passei do tempo para variar, né? Queria agradecer, Martinho, né, a tua disponibilidade. Acho que assim é uma riqueza para nós escutar justamente quem esteve acompanhando tanto tempo, né, o desenvolvimento da maioria das normas, né. Acho que isso enriquece muito, né, em relação à discussão do que são as categorias dentro do Brasil e que são as categorias reconhecidas pela World Athletics para os árbitros, né. É uma sequência, né, depois dos três Isso. Categorizações dentro do Brasil, aí inicia as categorizações dentro da World Athletics. Eu vejo, né, bastante importante a tua interlocução também com a CBAT na construção e na revisão dessa categorização. Eu acho que talvez venham novidades, né, mas aí precisa que a nossa entidade maior... Provavelmente 3 categorias no Brasil não tem muito sentido mais. Mas de Talvez a qualquer gente tenha forma, né, um... a gente mas aí tem que esperar a normatização da World Athletics primeiro para poder enquadrar, para né? poder fazer a revisão aqui dentro do Para país. fazer a revisão, exatamente. Então, eu quero reforçar que sempre que tem um momento Abrat, que quem está participando aqui tenha dúvidas em relação a algum ponto, né, que coloque no chat ou encaminhe no contato@abrat.org.br, que justamente quem fez, né, essa discussão aqui no momento Abrat pode estar respondendo a todos, ou a gente retoma num outro momento Abrat. E em relação ao delegado técnico que o Martinho trouxe, eu acho que é bastante rico para todos nós, né, que justamente a gente possa, não num momento tão curto assim de 15 minutinhos, falar sobre o delegado técnico, mas aí a gente prepara um outro movimento, né, de normalmente um pacote aí de 1 hora, para justamente trazer a importância não só do delegado técnico e esmiuçar um pouquinho mais tudo que a gente, quando estiver na função de delegado técnico, precisa estar fazendo, ou a gente, quando não estiver no papel de delegado técnico, mas que a gente precise dar o suporte para esse delegado técnico quando ele estiver numa competição a qual a gente está presente, tá bom? Então, agradeço de novo, Martinho, agradeço a presença de todos e quarta-feira que vem estamos aí. Estamos aqui de novo, tá bom? E pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida que queiram me ligar, a Cláudia tem meu contato, é só mandar, porque coisa que eu mais tenho agora é tempo para responder as coisas, tá bom? Beleza. Gente, um grande abraço a todos. Rainha da Grécia, boa noite para você no sertão pernambucano.